Sabe o que é que separa de verdade a estagnação do progresso? A gente vai ver aqui que, olha, não é sorte, nem genialidade, é uma coisa muito, mas muito mais fundamental. Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta é essa: o que é que faz alguém simplesmente sair da inércia, sabe? Enquanto tanta gente parece que fica patinando no mesmo lugar? É isso que a gente vai tentar entender agora. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é esse tal de grupo dos 30. E ó, não tem nada a ver com a idade, tá? É mais um estado de espírito. Uma metáfora para aquele platô, sabe? Aquele lugar confortável, de inércia, onde os sonhos vão meio que morrendo aos pouquinhos. E aqui já vem a primeira grande sacada. Para sair desse grupo, não precisa ser nenhum gênio, não precisa ter sorte. A saída está ali, disponível para quem toma uma decisão consciente de mudar. O que segura a pessoa não é a falta de capacidade, é a falta de vontade. Beleza, mas como é que se começa essa jornada, então? Qual é o primeiro passinho prático para sair dessa paralisia toda? Olha, isso aqui quebra totalmente aquela ideia do começo perfeito, né? Quem avança de verdade não fica esperando o momento ideal, não espera ter todas as respostas. A pessoa começa, do jeito que dá, com o que tem na mão, com medo mesmo, sem garantia nenhuma. O ponto principal é esse, ela começa. E só o fato de começar já é uma vitória gigantesca. Vamos em frente. Agora, a gente vai ver como isso funciona na prática, no comportamento do dia a dia. Porque, vamos combinar, existe um abismo gigantesco entre quem só fica no campo das ideias e quem bota a mão na massa. E a diferença é gritante. De um lado, tem a galera que fica no ciclo infinito, discute ideia, analisa, planeja e não sai disso. Do outro lado, tem quem executa. Simples assim. E olha que interessante, essa execução vem com erro, vem com crítica. A pessoa que escapa não está tentando evitar isso. Pelo contrário, ela passa por cima disso tudo. E sabe por que isso é tão importante? Por causa disso aqui. A clareza não vem de ficar pensando, ela vem da ação. É quando a gente se mexe, mesmo que de um jeito todo torto, que o próximo passo fica claro. Ficar parado, isso só aumenta a confusão na cabeça. Mas ó, a ação, essa mudança por fora, é só metade da história. Para ela se sustentar, precisa ter uma transformação acontecendo por dentro, uma mudança bem profunda. E essa transformação interna se baseia em 4 decisões-chave. Pensa nelas como os pilares, a base de tudo. E não é coisa de fazer uma vez e pronto, não. São compromissos, sabe? Compromissos que aos pouquinhos vão mudando a direção da vida de uma pessoa. Vamos começar pelo primeiro pilar: responsabilidade total. A ideia é a seguinte: talvez o lugar onde uma pessoa está hoje não seja culpa dela. Ok, mas a responsabilidade de ficar aí ou sair daí é totalmente dela. É parar de apontar o dedo, sabe? E assumir o controle. O passado já foi, mas o futuro é outra história. É responsabilidade. Aí a gente entra numa coisa que é invisível, mas, nossa, como é poderosa: o ambiente. É pensar na mente como se fosse um jardim mesmo. O que se planta ali é o que vai crescer. O que se lê, o que se ouve, com quem se conversa, tudo isso importa, e muito. Quem prospera aprende a ser um arquiteto cuidadoso desse jardim mental. E falando em arquitetar a vida, chegamos num ponto crucial: dinheiro. A virada de chave aqui é entender que prosperidade não é só sobre o quanto se ganha. É sobre como se administra o que se ganha. O foco muda de querer mais dinheiro para saber o que fazer com o dinheiro. A mágica está aí, na gestão. Bom, agora a gente chega na ideia que amarra tudo isso que a gente falou. A tal da força invisível, silenciosa, que constrói os resultados de verdade. Aqueles que duram. E a chave final é essa aqui: a persistência silenciosa. É aquele gás para continuar, mesmo quando parece que ninguém está vendo, que ninguém está aplaudindo. A maioria das pessoas para bem aí, sabe? Nessa fase em que o esforço é enorme, mas o resultado ainda não apareceu. A persistência é continuar ali, no escuro, confiando que uma hora a coisa vira. E essa frase, ela resume tudo perfeitamente. Prosperar não é um acontecimento tipo ganhar na loteria. Não, é um processo. É o resultado que, quase que inevitavelmente, aparece quando se segue o processo, dia após dia, sem falhar. Então, para a gente fechar, vamos à verdade nua e crua que o material de origem nos traz. A grande diferença não está na capacidade de cada um. Não é sobre ter um talento especial. O segredo está nas escolhas, naquelas pequenas decisões do dia a dia. Sabe, aquelas encruzilhadas que aparecem a toda hora? E que quando a gente repete, e repete dia após dia, acabam criando destinos totalmente diferentes. O poder de verdade não está numa única grande escolha. Está em milhares de pequenas escolhas,
todas apontando para a mesma direção. Por isso, a pergunta que realmente importa muda completamente de figura. Não é mais ficar se perguntando: ah, será que eu consigo? A verdadeira pergunta é: eu estou a fim de mudar o que precisa ser mudado? É sobre encarar a própria vontade de fazer o que tem que ser feito, porque a capacidade a gente assume que existe. A vontade, essa que é a questão. E é com essa pergunta que a gente encerra.